Olá, amigos. Hoje vamos falar sobre Robert Rauschenberg, esse artista estadunidense que nasceu no Texas em 1925 e vinha de um local onde o conservadorismo era muito forte, era um local pequeno, os seus pais também não entendiam muito bem a sua inclinação para a arte, mas depois de... e também os Estados Unidos vinha já de uma grande depressão. As urgências eram outras, né, aparentemente. E quando ele começou a estudar arte, ele foi para Black Mountain College, um espaço que reunia experimentação, muitos artistas, escritores, intelectuais. Inclusive, um dos professores era o Joseph Albers, que foi, inclusive, professor da Bauhaus, que, inclusive, foi tema do último vídeo aqui do canal. E para o Joseph Albers, a combinação de materiais era um exercício diário, né? Um exercício que não denotava hierarquia entre os materiais, e isso o Rauschenberg mostrou patente no seu trabalho, né? A mistura de animais empalhados, pneus, cama, objetos do cotidiano, né, caixa de papelão, corda, tudo isso demonstra que a arte é algo processual e integrador, né? Ele também lá conheceu Jasper Jones, teve experiências com música e o que aparentemente estava dominando naquele momento era o expressionismo abstrato dos Estados Unidos, e ele, então, com essas combinações, parecia muito diferente desse movimento, né, do expressionismo e abstrato, e com seus trabalhos ele ia meio que em outra direção, né, questionando esse foco, né, como que era um dos grandes artistas norte-americanos, o que acontecia, o que ele fazia, que era o Jackson Pollock, né? Então, essas combinações eram combinações de pintura, escultura, objetos do dia a dia, e que denotavam essa não separação entre arte e vida, né? Qualquer coisa era incorporada. E então, o Rauschenberg, depois dessa escola de arte, e ele teve um filho, e depois se relacionou com o Cy Twombly, e depois que se assumiu gay, a coisa foi tomando um outro rumo na sua vida, essa combinação com outros artistas, né? Ele se relacionou também com Jasper Jones, e fez muitos trabalhos com esses artistas e dialogava muito com esse contexto norte-americano e esses novos significados que iam sendo criados a partir da integração com outras linguagens de arte. De certa forma, né, dialogando com a questão da reciclagem, das questões do consumo, que eram próprias da pop art, porém sendo talvez um pouco mais crítico a essas questões do descarte, do consumo, e que eram os temas, né, do contexto da pós-Segunda Guerra Mundial, e dessa sociedade do consumo norte-americana, né, que até hoje é muito potente, né? Então, tinha essa relação ambígua com a pop art. Rejeitando um pouco esses rótulos, né? Mas trabalhando com essas mídias pop. Então, ele tinha também essa postura experimental que o levou, inclusive, a trabalhar com dançarinos, coreógrafos. Ele próprio tinha uma paixão por dança, e depois de
passar por um período assim de dificuldade financeira e simplesmente catando no lixo as coisas que iam ser usadas para os seus trabalhos. Ele um, teve um ano de grande ascensão, que foi 64, quando ele foi premiado na Bienal de Veneza. Foi o primeiro artista estadunidense a ganhar o grande prêmio da Bienal, e depois teve uma retrospectiva do seu trabalho no mesmo ano em Londres, na Whitechapel. Então, ele viu a sua carreira decolar, de certa forma, e ligou para uma das pessoas que trabalhavam com ele, logo depois de ganhar esse prêmio, para comemorar. Ele ligou para essa pessoa e disse: destrua todas os meus silk screens. Destruiu vários trabalhos, porque ele queria entrar numa nova fase. E essa fase era uma fase também de performance, onde ele também fez figurinos e para dança, e fez uma performance num grande local onde ah, ah, pessoas jogavam tênis e o barulho da bola de tênis ecoava fortemente no estádio e tinham pessoas falando seus nomes. Eram gestos simples, porém que ecoavam bastante. E essa postura experimental também do corpo se foi muito presente no trabalho dele. Ele tem trabalhos icônicos como Apagando de Kooning, onde ele pediu para o de Kooning, o artista de Kooning, dar um trabalho para ele apagar simplesmente, né? E ele falou que o de Kooning deu um trabalho muito difícil de apagar, ele ficou muito tempo apagando esse trabalho. Então talvez tenha um pouco a ver com essa afirmação do Rauschenberg, e tentando talvez apagar um pouco uma brincadeira assim desse expressionismo anterior. Os trabalhos como uma cabra empalhada com uma roda de carro em volta, e a cama que suja, tem tintas, e o lençol que remete à cama, né? Tem alguns trabalhos que são icônicos e sempre misturando essas mídias diferentes, né? Desafiando essa ideia do que deve ou não ser arte, né? Que material nobre ou não. Depois de um certo momento, ele teve problemas com o álcool e se sentiu virou alcoólatra mesmo, né? E tinha um grande estúdio em Nova York, um estúdio onde acontecia muitas festas, muitas performances. Era um lugar que emanava muita alegria, muitos encontros, mas depois de se perceber alcoólatra, ele foi para uma ilha que captiva, e, e essa ilha é na costa da Flórida, e lá nessa ilha ele se reabilita. É um lugar muito bonito, muito pacífico, e ele faz grande parte das suas obras nessa ilha. E ele pesca, e ele medita, ele gostava de uma casa com poucos móveis, e de frente para o mar, uma casa para os padrões que ele teve em Nova York, que era uma casa até relativamente pequena, mas a partir dali ele tem uma nova fase, e o seu trabalho também, né, vai ganhando um vulto cada vez maior, e, uh, e ele se torna umas grandes referências estadunidenses da arte. E, porém, bom, ele também poderia parecer, já que está falando dos Estados Unidos,
poderia parecer assim, muito dependente do seu contexto cultural, já que usava esses elementos do seu entorno, né, no seu trabalho, então poderia ter muita cara de Estados Unidos, né? Mas ele fez, em dado momento, várias exposições e interações. Bom, então Rauschenberg ficou conhecido como um dos grandes artistas dos Estados Unidos. Sua influência continua presente e sempre dialogando com o cotidiano e tentando nunca perder o seu impacto crítico. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima, gente.